Voltamos a apresentar Doc Mogi News. Na frente sul, milhares de soldados getulistas, comandados pelo general Valdomiro Lima, romperam a resistência paulista em agosto, após violentos combates. E em setembro, já avançavam em direção a Botucatu. Na frente mineira, os paulistas também perdiam posições. Em setembro, as tropas getulistas fechavam o cerco sobre Campinas. Os vermelhinhos, como eram chamados os aviões getulistas, começaram a sobrevoar e despejar bombas de mais de 40 quilos sobre Campinas. O pátio de manobras, de onde partiam trens para o Vale do Paraíba, e o Largo da Estação foram os primeiros alvos. Uma residência foi atingida. No dia seguinte, campineiros que partiam da estação em um bonde foram feridos no bombardeio aéreo. O menino Aldo Chiorato morreu. Essas informações chegavam à capital paulista, causando um princípio de pânico na população, que já estava apavorada desde que os vermelhinhos getulistas começaram a sobrevoar a cidade e lançar bombas no aeroporto do Campo de Marte. No dia 12 de setembro, os paulistas perderam o túnel que as tropas do coronel Euclides haviam ocupado nos primeiros dias da Revolução. Foi uma perda dramática, em que os soldados paulistas eram metralhados enquanto recuavam. Nos dias seguintes, tropas getulistas tomaram Cruzeiro, obrigando os paulistas a abandonar as posições que mantinham em Cunha e recuar até a Aparecida do Norte. Os confrontos na frente do Vale do Paraíba causaram centenas de mortes durante os 3 meses de combate. Daqui da cidade nós perdemos 2, foram significativos, né? Cabo Diogo Oliver e nós perdemos o voluntário Fernando Pedro Franco. Cabo Diogo Oliver já era militar. Eu pude pegar nos jornais da Gazeta de São Paulo, no Arquivo do Estado, o jornal do dia que ele faleceu. Então, dando ali a lista dos falecidos do dia. Nos 2 dias seguintes, o pai dele pedindo que algum soldado pudesse mandar qualquer bem. Fosse um pedaço de roupa, não sei se fosse uma marmita, um cantil, qualquer coisa que era dele, para a família lembrar. E quando chegou na cidade o próprio corpo dele, foi uma comoção imensa, né? Na época o padre Cícero era o vigário da catedral, da antiga matriz, né? Desculpa. E ele fez uma missa campal na frente da igreja matriz, a Praça Coronel de Almeida. E depois nós tivemos a baixa maior, que foi do voluntário Pedro Franco, né? Ele foi mais, vamos pôr assim, lembrado porque ele não era militar, era um jovem, futuro contador, era guarda-livros, né, naquela época, e ele simplesmente foi para aquela revolução pensando que iria ganhar, teria uma vida brilhante pela frente, uma família com um enorme poder na cidade, e infelizmente ficou nessa ilusão, mas
morreu pelo bem do Estado, pelo ideal que foi essa revolução. Ele vem enrolado numa bandeira do estado de São Paulo, fizeram o funeral e foi um dos enterros maiores da cidade de Mogi das Cruzes, que todos queriam bem a ele, todos queriam bem a família, todos queriam bem aos irmãos dele, então juntou uma cidade para acompanhar esse funeral. A família, de um modo geral, nesse dia, resguarda, sabe, como se fosse estar de joelhos saudando a uma pessoa que foi tão maravilhosa para a cidade. No dia 24 de setembro, 2 aviões paulistas ainda atacaram as posições das tropas getulistas recém-conquistadas em Cruzeiro. Mas não adiantava mais. Naquela altura, os paulistas já haviam perdido a guerra. Rompidas todas as frentes, Campinas e Santos bombardeadas, o comando revolucionário e a população temiam o bombardeio e o ataque à cidade de São Paulo. A 1h da madrugada do dia 29 de setembro, o general Klinger passava um telegrama a Getúlio Vargas. Doutor Getúlio Vargas, com o ofício de não causar à nação mais sacrifícios de vida, nem danos materiais, o comando das forças constitucionalistas propõe imediata suspensão das hostilidades em todas as frentes, a fim de serem assentadas as medidas para o término da luta armada. General Berthold Klinger. Às 7h30 da manhã, chegava um telegrama com a resposta de Getúlio. General Klinger, acusando o recebimento do vosso telegrama, respondo que para o fim nele proposto, deveis enviar emissário ao general Góes, para combinar com este as medidas necessárias ao encerramento das hostilidades. Getúlio Vargas. Os emissários de Klinger foram até Cruzeiro, onde o general Góes Monteiro havia postado seu comando. Góes Monteiro não aceitou o acordo proposto em que os 2 lados deveriam baixar armas. Exigia a rendição dos paulistas. O coronel Euclides Figueiredo, que havia recuado com suas tropas e estava entrincheirado perto de Aparecida, preferia lutar. Lideranças políticas em São Paulo também recusavam a rendição e defendiam a luta até o fim. Mas no dia 2 de outubro, o comandante da Força Pública Paulista, o coronel Herculano de Carvalho, mandou seus 12.000 homens baixar armas e acatar a derrota. Sem eles, o coronel Euclides Figueiredo não podia mais resistir, mas ainda assim não aceitava a rendição. Enquanto nas trincheiras os paulistas se entregavam ou simplesmente retornavam para suas casas, o coronel Euclides decidiu partir para o Mato Grosso, onde os constitucionalistas ainda lutavam. Seguiu em um trem com 55 vagões, carregados com metralhadoras, canhões e tropas dispostas a continuar a luta. Atrás dos 55 vagões ia o trem blindado. Na madrugada de 3 de outubro, o coronel Euclides recebeu informações que o coronel Herculano de Carvalho havia entrado em entendimento com Góes Monteiro. As tropas da própria Força Pública Paulista tomavam posições para impedir sua passagem de trem por Jacareí. Euclides e seus homens abandonaram o trem no caminho e se dispersaram. A guerra acabava. Os líderes da Revolução foram presos. Os focos de resistência constitucionalista no Mato Grosso e no Rio Grande do Sul foram sufocados. Os homens da Força Pública Paulista, comandados pelo coronel Herculano de Carvalho, mudaram definitivamente de lado e passaram a obedecer Getúlio. Reprimiram o agrupamento de paulistas nas ruas e desarmaram os voluntários que voltavam para a cidade de São Paulo. No dia 6 de outubro, o general Valdomiro Lima, que comandou a vitória getulista no Sul, foi nomeado governador de São Paulo por Getúlio Vargas. Nos primeiros dias de novembro, o tenente João Alberto em pessoa embarcou os líderes civis e militares da Revolução Constitucionalista em um navio-presídio. Os líderes da Revolução de 32 foram mandados para o exílio em Lisboa.
Os líderes partiram, mas a defesa da Constituição ficou. Desse reflexo todo, o São Paulo saiu ganhando em parte, porque o governo Vargas fez uma Constituição nova. Tanto é que esse nome, né, Revolução Constitucionalista. Então essa Constituição foi objetivada, o voto feminino foi dado, o voto para os analfabetos, para os negros. Isso deixou aberta a democracia brasileira. A partir desse momento, o Brasil poderia se tornar um pouco mais democrático. Só que se nós olharmos para a história, qual a primeira eleição que o Brasil teve pós-revolução? Foi só em 45. A luta por eleições e a promulgação de uma Constituinte tinha espalhado raízes em todo o país. Em 1933, realizaram-se em todo o Brasil eleições para o Congresso Constituinte. Em 34, a nova Constituição foi aprovada. Em 37, Getúlio fechou novamente o Congresso e instituiu uma ditadura, que durou 8 anos. Voltando um aspecto, cabe então hoje, nossa sociedade e até membros da educação, levar adiante e propagar mais essa revolução. Mostrar que houve a participação e principalmente houve essa comoção até na própria cidade, né? Falta ainda uma educação, principalmente nas escolas, para lembrar desse feriado. Até os anos 70 era muito comum se comemorar esse feriado. Lembrar, fazer vamos pôr assim, um desfile na própria cidade. Nós temos um desfile estadual, mas único só, né? Mas poucas pessoas sabem esse real significado. O Doc Mogi News, que mostrou a fundo a guerra que colocou São Paulo contra todo o país em busca de uma Constituição e justiça, termina aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá!